Bom dia, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma manhã, para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. A nossa breve reflexão está lá no livro de Esté hoje. Esté capítulo 4, no versículo 14, aonde vamos entender que quando o Senhor nos chama para um propósito, esse propósito será cumprido, ainda que você se recuse a participá-lo. Então, a palavra de hoje está lá no livro de Esté, vai nos falar, o contexto da história. Nós já conhecemos. Esté era uma moça que tinha o seu nome chamado por Hadassa, e por não ter pai e mãe, foi criada pelo seu tio. E ali ela juntamente com o seu tio, eles foram levados, deportados para a Babilônia, saíram de Jerusalém, exilados, e foram deportados para a Babilônia. E ali o seu tio Mordecai vai cuidar dessa menina. Porém, ela vai passar por um concurso, de uma seleção para ser rainha. E aí nós conhecemos essa história onde ela passa por esse concurso e ela é aprovada, pois há um propósito em tudo isso. Porém, o propósito do Senhor é usar a vida dessa moça que foi exilada de Jerusalém para a Babilônia, dentro desse contexto de tanta dor, uma moça que já não tinha pai e mãe, que é criada ali com o seu tio e é deportada agora para ser escrava. Mas o propósito do Senhor era muito maior e sempre será maior. Diante do contexto, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, ela sai de Jerusalém para a Babilônia para ser escrava, mas iria se tornar rainha. Mas muito mais do que rainha, ela estava sendo usada pelo Senhor para salvar o seu povo, o povo que juntamente com ela estava ali exilado, escravo, e agora passaria a ter um decreto de morte. E o Senhor vai usar a vida dessa moça para salvar esse povo. E a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 14: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Aqui é o tio Mordecai falando isso para Esté, mandando este recado, na verdade, para ela, porque quando ela soube do decreto de morte, ela já era rainha, já estava como rainha no palácio, e o decreto era para todo o povo judeu. E ela teve medo, ela praticamente não quis participar, desse livramento, desse socorro para o povo. Mas aí o seu tio manda esse recado para ela, e ele vai dizer: porque se de todo tu te calares agora, o socorro vai se levantar de outro lugar para o povo judeu. Mas tu e a casa do teu pai vai perecer, vai morrer. Agora eu quero te lembrar, Esté, como se ele estivesse dizendo assim: lembra, se não foi para essa conjuntura, se não foi para esse momento de agora que tu foste levantadas pelo Senhor como rainha, tu vai se acovardar? Era como se ele estivesse dizendo isso para Esté. E Esté cai em si e vai refletir, vai dizer: é verdade. E ali ela vai chamar, convocar todo o povo judeu para jejuar sobre sua vida, porque ela vai precisar entrar na presença do rei para falar o que está acontecendo, para falar do plano maldito de alguém que se levanta contra o seu povo, para sair em defesa como rainha do seu povo. Louvado seja Deus! E é isso que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Muitas vezes o Senhor nos levanta para um propósito, e o privilégio é unicamente nosso de participar, de ser colaboradora desse propósito, desse projeto aonde o Senhor quer se utilizar das nossas vidas. Mas muitas vezes ficamos como Esté, sem entender, e queremos nos acovardar, porque o medo faz isso conosco. Mas precisamos nos lembrar a todo momento em que a qual fomos chamadas, lembrar
que o Senhor tem os seus planos e eles não serão frustrados. Ainda que eu e você desista, ainda que eu e você não queira colaborar ou participar, o Senhor com certeza irá levantar de outro lado, de outro meio, alguém para cumprir o propósito. E quem irá ficar de fora somos nós. Quem irá perecer somos nós. Então, nessa manhã a palavra é coragem, ousadia, porque é como o Senhor disse lá em Josué, ser forte e corajoso. Não te mandei eu. Então, quando o Senhor nos chama, quando Ele nos convoca, Ele já tem início, meio e fim. Tudo já está preparado e pronto. Basta que eu e você diga, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui e eu vou, porque se tu fores comigo, eu posso, né? Louvado seja Deus. Então é sobre isso nessa manhã. Reflita se o Senhor não está te convocando, te chamando para uma conjuntura como essa, para um momento como esse, para um tempo, uma estação como essa. Louvado seja Deus. Então é sobre isso nessa manhã. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.